A arte de pensar claramente. Como evitar as armadilhas do pensamento e tomar decisões de forma mais eficaz, por Rolf Dobelli. Prefácio. Tudo começou em uma noite de outono, em 2004. A convite do editor Hubert Burda, viajei a Munique para participar do chamado intercâmbio voluntário com intelectuais. Nunca antes me sentia um intelectual. Estudei administração de empresas e me tornei empresário, portanto, o contrário de um intelectual. No entanto, publiquei 2 romances e, pelo visto, isso era suficiente. À mesa estava sentado Nassim Nicholas Taleb, que em outros tempos fora um obscuro investidor de Wall Street com inclinação para a filosofia. Fui apresentado a ele como conhecedor do iluminismo inglês e escocês, em especial de David Hume. Aparentemente, tinham me confundido com outra pessoa. Eu não disse nada, sorri um pouco inseguro para o círculo de pessoas e deixei que o silêncio que surgiu agisse como prova de meus enormes conhecimentos de filosofia. De imediato, Taleb puxou uma cadeira vaga e, batendo no assento, convidou-me para sentar perto dele. Felizmente, após algumas frases, a conversa passou de Hume para Wall Street, assunto que, pelo menos, eu podia acompanhar. Divertimos-nos com os erros sistemáticos cometidos por diretores executivos, sem nos excluirmos. Conversamos sobre o fato de que, quando considerados retroativamente, acontecimentos improváveis parecem muito mais prováveis. Rimos dos investidores que mal conseguem separar-se de suas ações quando as cotações estão abaixo do preço de custo. Posteriormente, ele me enviou páginas manuscritas, que comentei, critiquei em parte e que foram inseridas no best-seller internacional A Lógica do Cisne Negro. O livro catapultou Taleb à Liga Mundial das Estrelas da Intelectualidade. Com o apetite intelectual crescente, devorei a bibliografia do Heuristics and Biases. Em paralelo, intensifiquei o intercâmbio com um sem número de pessoas que poderiam ser designadas como a inteligência da costa leste americana. Anos mais tarde, percebi que, além do meu trabalho como escritor e empresário, havia concluído uma verdadeira graduação em psicologia social e cognitiva. Erros de pensamento, tal como emprego o termo aqui, são desvios sistemáticos em relação à racionalidade, ao pensamento e ao comportamento ideais, lógicos e sensatos. A palavra sistemático é importante, pois nos enganamos muitas vezes na mesma direção. Por exemplo, é muito mais frequente superestimar nosso conhecimento do que subestimá-lo. Ou então, o perigo de perdermos alguma coisa. Ele nos faz agir muito mais rápido do que a perspectiva de ganhar alguma coisa. Um matemático falaria de uma divisão skewed, assimétrica, de nossos erros de pensamento. Que sorte! Às vezes, a assimetria torna os erros previsíveis. Para não perder levianamente a capacidade que acumulei ao longo de minha atividade como escritor e empresário, comecei a listar os erros sistemáticos de pensamento, junto com anotações e histórias pessoais. Sem a intenção de algum dia publicá-los, fiz isso só para mim. Logo percebi que essa lista me era útil não apenas na área do investimento financeiro, mas também na vida empresarial e particular. Conhecer os erros de pensamento deixou-me mais tranquilo e cauteloso. Reconheci as armadilhas do meu pensamento a tempo e pude evitá-las antes que elas me causassem grandes danos. E, pela primeira vez, consegui perceber quando outras pessoas agiam de modo insensato e pude opor-me a elas, estando preparado, talvez até com alguma vantagem. Porém, o mais importante foi que, graças a esse conhecimento, o fantasma da irracionalidade estava banido. Eu tinha categorias, conceitos e esclarecimentos à mão para afugentá-lo. Desde Benjamin Franklin, raios e trovões não se tornaram mais raros, mais fracos nem mais silenciosos, mas causam menos medo, e assim me sinto desde então com minha própria irracionalidade. Em pouco tempo, os amigos aos quais falei a respeito começaram a se interessar por meu pequeno compêndio. Esse interesse me levou a uma coluna semanal no Frankfurter Allgemeinen Zeitung e no periódico suíço Sonntagszeitung, a inúmeras palestras, principalmente para médicos, investidores, conselhos administrativos e, por fim, a este livro. Voilá! Agora você tem em mãos não sua felicidade, mas pelo menos uma garantia contra uma infelicidade muito grande, que pode ser causada por você mesmo. Rolf Dobelli, 2011. Viés de sobrevivência. Por que você deveria visitar cemitérios? Para onde quer que reto olhe, vê estrelas do rock por toda parte.
Elas aparecem na televisão, nos títulos das páginas de revistas, na programação de shows e nas páginas de fãs na internet. Suas músicas não passam despercebidas, nos centros comerciais, na própria playlist, na academia. As estrelas do rock estão presentes, são muitas e fazem sucesso. Animado pelo sucesso de inúmeros heróis da guitarra, Reto cria uma banda. Será que vai conseguir levá-la adiante? A probabilidade é pouco maior que zero. Como tantos, ele deverá acabar no cemitério dos músicos fracassados. Essa sepultura conta com 10.000 vezes mais músicos do que os palcos de shows. Contudo, nenhum jornalista se interessa por fracassados, a não ser pelas estrelas cadentes. Isso torna o cemitério invisível para quem está de fora. O viés de sobrevivência significa: como no dia a dia o sucesso produz maior visibilidade do que o fracasso, você superestima sistematicamente a perspectiva de sucesso. Estando do lado de fora, você sucumbe, tal como Reto, a uma ilusão. Desconhece quão ínfima é a probabilidade de ser bem-sucedido. Por trás de todo escritor de sucesso escondem-se outros 100, cujos livros não são vendidos. E por trás de cada um desses 100, outros tantos que não encontraram editora. E, por sua vez, por trás destes mais 100 com um manuscrito iniciado na gaveta. No entanto, só ouvimos falar dos bem-sucedidos e desconhecemos quão improvável é o sucesso de um escritor. O mesmo vale para fotógrafos, empresários, artistas, esportistas, arquitetos, prêmios Nobel, apresentadores de programas de televisão e misses. A mídia não tem interesse em procurar nos cemitérios dos fracassados, tampouco tem competência para isso. Em outros termos, esse trabalho intelectual tem de ser assumido por você, caso queira desativar o viés de sobrevivência. No mais tardar, você será surpreendido pelo viés de sobrevivência quando lidar com o tema dinheiro. Um amigo cria uma startup. Você também faz parte do círculo de investidores potenciais e fareja a oportunidade daquilo que poderia vir a ser a próxima Microsoft. Talvez você tenha sorte. Qual a situação no momento? O cenário mais provável é que a empresa não saia da linha de largada. A próxima probabilidade é a falência após 3 anos. Das empresas que sobrevivem aos 3 primeiros anos, a maioria encolhe e se transforma em pequena ou média com menos de 10 funcionários. Moral da história: são ofuscadas pela presença midiática das empresas de sucesso. Isso significa que não se devem correr riscos? Não. Mas é bom corrê-los tendo consciência de que o diabinho chamado viés de sobrevivência deforma as probabilidades como um vidro polido. Tomemos o índice Dow Jones. Ele consiste apenas em sobreviventes. De fato, em um índice de ações não são representados os fracassados, nem as empresas que não cresceram, ou seja, a maioria. Um índice de ações não é representativo para a economia de um país. Assim como a imprensa não relata de maneira representativa a totalidade dos músicos. A enorme quantidade de livros e treinadores de sucesso também deveria deixá-lo desconfiado. Afinal, fracassados não escrevem livros, nem dão palestras sobre seus fracassos. O viés de sobrevivência torna-se bastante complicado quando você faz parte do grupo de sobreviventes. Mesmo quando seu sucesso baseia-se em puro acaso, você descobrirá coisas em comum com outras pessoas bem-sucedidas e tenderá a explicá-las como fatores de sucesso. Contudo, se visitasse o cemitério dos fracassados, pessoas, empresas, etc., iria constatar que muitas vezes os supostos fatores de sucesso também foram utilizados por eles. Se um número razoável de cientistas pesquisar determinado fenômeno, alguns desses estudos terão resultados estatisticamente relevantes por puro acaso. Por exemplo, sobre a relação entre o consumo de vinho tinto e o aumento da expectativa de vida. Dessa forma, esses estudos errôneos obtêm de imediato um alto grau de notoriedade, um viés de sobrevivência. Mas agora chega de filosofia. O viés de sobrevivência significa o seguinte: você superestima sistematicamente a probabilidade de sucesso. Como contramedida, visite o máximo que puder as sepulturas dos projetos, dos investimentos e das carreiras que um dia foram muito promissores. É um passeio triste, mas saudável. Ilusão do corpo de nadador. Harvard é uma universidade boa ou ruim? Não sabemos.
Quando o ensaísta e corretor da bolsa Nassim Taleb tomou a decisão de fazer alguma coisa contra os quilos que não conseguia perder, levou em consideração os mais diferentes esportes. As pessoas que praticavam corrida lhe davam a impressão de serem muito magras e infelizes. As que faziam musculação pareciam largas demais e meio tolas. Os jogadores de tênis, classe média alta. Mas gostou dos nadadores. Tinham um corpo bem feito e elegante. Então, decidiu entrar 2 vezes por semana na água clorada da piscina local e treinar para valer. Demorou um tempo até perceber que tinha caído na armadilha de uma ilusão. Os nadadores profissionais têm esse corpo perfeito não porque treinam muito, é o oposto. São bons nadadores porque são feitos assim. Sua constituição física é um critério seletivo, não o resultado de suas atividades. Modelos femininas fazem propaganda de produtos de beleza. Assim, muitas consumidoras pensam que os produtos as deixarão mais bonitas. Porém, não são eles que fazem com que essas mulheres sejam modelos. Na verdade, elas nasceram bonitas e somente por isso são levadas em conta para fazer propaganda de produtos de beleza. Como no caso dos nadadores, aqui a beleza é um critério de seleção, não um resultado. Quando confundimos critério de seleção e resultado, caímos na ilusão do corpo de nadador. Sem essa ilusão, metade das peças de publicidade não funcionaria. Mas não se trata apenas de corpos sensuais. Harvard tem fama de ser uma universidade top de linha. Muitos entre os mais bem-sucedidos estudaram lá. Isso significa que Harvard é uma boa universidade? Não sabemos. Talvez seja péssima, mas recrute os estudantes mais inteligentes do mundo todo. Foi o que senti na Universidade de St. Gallen. Sua fama é excelente, mas as aulas, 20 anos atrás, eram medíocres. No entanto, por algumas razões, boa seleção de estudantes, o clima, a comida da cantina, muitos graduados se tornaram importantes. Cursos de MBA no mundo inteiro atraem estudantes com estatísticas de salário. Aos interessados, é mostrado por meio de cálculos que um MBA aumenta o salário, em média, em tantos por cento. O cálculo simples mostra que as altíssimas mensalidades se pagam em pouco tempo. Muitos caem nessa história. Não é minha intenção supor que as escolas tenham falsificado as estatísticas. No entanto, suas declarações não têm valor. Pessoas que não aspiram a um MBA pensam de forma completamente diferente daquelas que têm um MBA como objetivo. A diferença posterior de salário tem milhares de outras razões que não o diploma de MBA. Portanto, mais uma vez, temos um caso de ilusão de corpo de nadador. O critério de seleção é confundido com o resultado. Se você pensa em fazer uma pós-graduação, por favor, busque outras razões que não um salário maior. Quando pergunto a pessoas felizes em que consiste o segredo de sua felicidade, costumo ouvir respostas do tipo: é preciso ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. Como se essas pessoas não pudessem aceitar que nasceram felizes, que simplesmente tendem a ver o lado positivo das coisas. Os felizes não querem ver que a felicidade é inata a boa parte das pessoas e permanece constante ao longo da vida. Portanto, a ilusão do corpo de nadador também existe como autoilusão. Quando os felizes escrevem livros, o engano se torna pérfido. Por isso, a partir de agora, passe bem longe dos livros de autoajuda. Eles são escritos por pessoas que possuem uma tendência natural à felicidade. Em cada página, há um desperdício de dicas. Ainda não se sabe que para bilhões de pessoas, essas dicas não funcionam, pois gente infeliz não escreve livros de autoajuda. Moral da história: onde quer que se preconize algo pelo qual vale a pena esforçar-se, músculos de aço, beleza, salário maior, vida longa, aura, felicidade, analise bem. Antes de entrar na piscina, dê uma olhada no espelho e seja sincero consigo mesmo. Efeito do excesso de autoconfiança. Por que você superestima sistematicamente seu conhecimento e suas capacidades? A czarina Catarina II da Rússia não era conhecida por sua castidade. Inúmeros amantes deitaram-se em sua cama. Quantos foram, conto no próximo capítulo. Aqui se trata, antes de tudo, de outra coisa. Até que ponto devemos confiar em nosso conhecimento? Para responder-lhe, segue uma pequena tarefa.
Defina a margem do número de amantes da casarina de maneira que, em sua estimativa, você esteja 98% certo e apenas 2% errado. Essa margem seria, por exemplo, de 20 e 70. Isso significa que você estima que a casarina teve não menos de 20 e não mais de 70 amantes. Nassim Taleb, que certa vez me propôs exatamente essa tarefa, fez essa mesma pesquisa com centenas de pessoas. Ora indagava sobre o comprimento do Mississippi, ora sobre o consumo de querosene de um Airbus, ora sobre o número de habitantes de Burundi. Os indagados podiam escolher livremente a margem e, como já dito, errar no máximo 2%. O resultado foi surpreendente. Em vez de 2%, 40% dos interrogados erraram a margem estimada. Os pesquisadores Mark Alpert e Howard Haifa, que foram os primeiros a deparar com esse surpreendente fenômeno, chamaram-no de excesso de confiança. O mesmo vale para prognósticos. Estimativas sobre a cotação da bolsa em um ano ou sobre o faturamento esperado no plano trienal de sua empresa estão sujeitas a exatamente o mesmo efeito. Superestimamos sistematicamente e maciçamente nosso conhecimento e nossa capacidade de prognosticar. No efeito do excesso de autoconfiança, overconfidence effect, não se trata de saber se uma estimativa é verdadeira ou falsa. Ele prescinde da diferença entre aquilo que as pessoas realmente sabem e aquilo que pensam que sabem. O que de fato surpreende é que os especialistas sofrem bem mais do efeito de excesso de confiança do que os não especialistas. Em uma estimativa de 5 anos sobre o preço do petróleo, um professor de economia erra tanto quanto alguém que não é da área. No entanto, ele o faz com uma enorme confiança. O efeito do excesso de autoconfiança também desempenha um papel em relação a outras capacidades. Segundo algumas pesquisas, 84% dos franceses do sexo masculino dizem ser bons amantes acima da média. Sem o efeito do excesso de autoconfiança, deveriam ser exatamente 50%. Faz sentido, afinal, média significa que 50% está acima e 50% abaixo dela. Empresários são como aquelas pessoas que querem se casar, estão convencidos de não fazer parte das estatísticas. A atividade econômica estaria em um patamar mais baixo se não houvesse o efeito do excesso de autoconfiança. Todo proprietário de restaurante sonha em abrir a casa mais prestigiada de sua cidade, e após 3 anos, a maioria fecha as portas. No ramo de restaurantes, o retorno sobre o capital permanece cronicamente abaixo de zero. Em outros termos, os donos de restaurantes subvencionam sistematicamente seus clientes. Quase não há grande projeto que seja concluído mais rapidamente e com custo menor do que o previsto. São lendários os atrasos e a extrapolação dos custos do Airbus, do Sydney Opera House e dos 3 túneis de São Gotardo. A lista pode ser ampliada. Por que é assim? Nesse caso, 2 efeitos atuam ao mesmo tempo. Um deles é o clássico efeito do excesso de confiança. O outro é uma depreciação incentivada dos custos por pessoas que têm um interesse direto no projeto. Consultores, empresários da construção civil e fornecedores contam com encomendas ulteriores. Construtoras sentem-se fortalecidas pelos números otimistas e, por conseguinte, políticos angariam os votos dos eleitores. Analisaremos essa tendência em outro capítulo. O importante é a diferença. O excesso de confiança não é incentivado, e sim naturalmente ingênuo e inato. Para concluir, citemos 3 detalhes. A. Não existe o contrário, ou seja, um efeito de falta de confiança. B. Nos homens, o efeito de excesso de confiança é mais expressivo do que nas mulheres, elas se superestimam menos. C. Não apenas os otimistas sofrem desse efeito. Pessimistas esclarecidos também se superestimam, só que menos. Moral da história. Seja cético em relação a todas as previsões, especialmente quando provierem dos chamados especialistas. E em todos os projetos, parta sempre de cenários pessimistas. Assim, em certa medida, você terá uma verdadeira chance de julgar a situação de modo realista. Prova social. Quando milhões de pessoas afirmam uma besteira, ela não se torna uma verdade por conta disso. Você está a caminho de um concerto. Em um cruzamento, encontra um grupo de pessoas olhando para o céu. Sem pensar em nada, você também olha para cima. Por quê? Prova social. No meio do concerto, em uma passagem executada com maestria, alguém começa a aplaudir, e de repente, a sala inteira também aplaude, inclusive você. Por quê?
Prova social. Após o concerto, você está diante do guarda-volumes para pegar o sobretudo. Observa as pessoas à sua frente, colocando uma moeda em um prato, embora oficialmente o guarda-volumes esteja incluído no preço do ingresso. O que você faz? Provavelmente também deixará uma gorjeta. Prova social, às vezes indistintamente designada como instinto gregário, significa comporto-me de modo correto quando me comporto como os outros. Em outros termos, quanto mais pessoas acharem uma ideia correta, mais correta essa ideia será, o que naturalmente é absurdo. A prova social é o mal por trás da bolha e do pânico na bolsa de valores. Encontra-se prova social na moda, em técnicas administrativas, no comportamento nas horas de lazer, na religião e nas dietas. A prova social pode paralisar culturas inteiras. Pense no suicídio coletivo em algumas seitas. O simples experimento de Solomon Asch, realizado pela primeira vez em 1950, mostra como a pressão do grupo desvirtua o bom senso. A um sujeito experimental são mostradas linhas de comprimentos diferentes. Ele tende a indicar se uma linha é mais comprida, igual ou mais curta do que uma linha de referência. Se estiver sozinho em uma sala, avaliará todas as linhas mostradas corretamente, pois a tarefa é realmente simples. Então, entram 7 pessoas na sala, todos atores, mas o sujeito experimental não sabe. Um após o outro dão uma resposta errada, dizendo que a linha é mais curta, embora ela seja claramente mais longa do que a de referência. Em seguida, chega a vez do sujeito experimental. Em 30% dos casos, ele dará a mesma resposta errada das pessoas de antes, por pura pressão do grupo. Por que agimos assim? Porque, em nosso passado evolucionário, esse comportamento mostrou-se uma boa estratégia de reflexão. Suponhamos que você viva 50 mil anos atrás e saia com seus amigos caçadores e coletores no Serengeti. De repente, seus companheiros saem correndo. O que você faz? Fica parado, coça a testa e pensa se aquilo que viram é mesmo um leão ou não seria antes um animal inofensivo que apenas parece um leão. Não, você segue seus amigos o mais rápido que consegue. Refletir você pode posteriormente, quando já estiver em segurança. Quem agiu de outro modo desapareceu do patrimônio genético. Esse padrão de comportamento está tão profundamente arraigado em nós que ainda hoje o aplicamos, mesmo quando ele não traz nenhuma vantagem para a sobrevivência. Ocorre-me apenas um caso em que a prova social é útil. Suponhamos que você tenha ingressos para uma partida de futebol em uma cidade que não conhece e, portanto, não sabe onde fica o estádio. Nesse caso, faz sentido seguir as pessoas que pareçam torcedoras. Comédias e talk shows utilizam a prova social ao inserirem risadas em momentos estratégicos, o que comprovadamente incita os espectadores a rir. Um dos casos mais impressionantes de prova social é o discurso "Vocês querem a guerra total?", proferido por Joseph Goebbels em 1943, do qual existe um vídeo no YouTube. Se essa pergunta tivesse sido feita individualmente e anonimamente, ninguém teria concordado com essa proposta absurda. A publicidade se aproveita sistematicamente de nossa fraqueza para a prova social. Ela funciona muito bem quando a situação é pouco clara, uma quantidade infindável de marcas de automóveis, produtos de limpeza, cosméticos, etc., sem vantagens nem desvantagens aparentes. E quando pessoas como você e eu aparecem. Por isso, na televisão, você não conseguirá encontrar uma dona de casa africana elogiando um produto de limpeza. Desconfie sempre se a empresa afirmar que seu produto é o mais vendido. Esse é um argumento absurdo, pois por que um produto seria melhor só porque é o mais vendido? O escritor Somerset Maugham expressa essa ideia da seguinte forma: quando 50 milhões de pessoas afirmam uma besteira, ela não se torna verdade por conta disso. PS do capítulo anterior. A czarna Catarina II da Rússia teve cerca de 40 amantes, 20 dos quais são conhecidos. Falácia de custo irrecuperável. Por que você deveria ignorar o passado? O filme era uma porcaria. Depois de 1 hora, cochichei no ouvido da minha mulher. Vamos para casa. Ela respondeu, de jeito nenhum. Não gastamos 30 euros de ingresso à toa. Isso não é argumento que se preze, protestei.
Os 30 euros já estão perdidos. Você caiu na armadilha da falácia de custo irrecuperável, sunk cost fallacy. Você e seus eternos erros de pensamento, disse ela, pronunciando erros de pensamento como se tivesse algo amargo na boca. No dia seguinte, reunião de marketing. A campanha publicitária já estava correndo havia 4 meses, bem abaixo do sucesso previsto. Fui a favor de interrompê-la de imediato. O diretor de marketing foi contra mim e usou a seguinte justificativa: já investimos tanto dinheiro na campanha que, se a interrompermos agora, terá sido tudo em vão. Ele também foi vítima da falácia de custo irrecuperável. Durante anos, um amigo se queixou de um relacionamento problemático. Sua mulher o traiu várias vezes. Sempre que ele a pegava em flagrante, ela voltava, arrependida, implorando perdão. Embora já não fizesse sentido manter um relacionamento com essa mulher, ele sempre acabava perdoando. Quando conversei com ele a respeito, ele me explicou o porquê. Depositei tanta energia emocional nessa relação que seria errado deixá-la agora. Um caso clássico de falácia de custo irrecuperável. Toda decisão, quer ela seja particular, quer seja comercial, sempre ocorre em meio à insegurança. Aquilo que imaginamos pode dar certo ou não. É possível deixar a qualquer momento o caminho tomado, por exemplo, interrompendo um projeto e arcando com as consequências. Essa ponderação em meio à insegurança é um comportamento racional. A falácia de custo irrecuperável nos abocanha quando já investimos, sobretudo, muito tempo, dinheiro, energia, amor, etc. O dinheiro investido torna-se uma justificativa, mesmo quando, do ponto de vista objetivo, não faz nenhum sentido. Quanto maior o investimento, ou seja, quanto maiores forem os custos irrecuperáveis, tanto mais forte será a pressão para continuar o projeto. Geralmente, os investidores da Bolsa de Valores tornam-se vítimas dessa falácia. Muitas vezes, orientam-se pelas decisões de venda no preço de custo. Se a cotação de uma ação estiver acima do preço de custo, vende-se. Se estiver abaixo, não se vende. Isso é irracional. O preço de custo não pode desempenhar nenhum papel. O que conta é unicamente a perspectiva da futura evolução da cotação e da futura evolução de investimentos alternativos. Qualquer um pode errar, especialmente na bolsa. A triste piada da falácia de custo irrecuperável é a seguinte: quanto mais dinheiro você já ter perdido com uma ação, mais se apegará a ela. Por que temos esse comportamento irracional? As pessoas se esforçam para parecer consistentes. Consistência sinalizamos credibilidade. Para nós, as contradições são um horror. Quando decidimos interromper um projeto na metade, geramos uma contradição. Reconhecemos que antes pensávamos de maneira diferente da que pensamos hoje. Levar um projeto absurdo adiante protela esse doloroso reconhecimento. Assim, parecemos consistentes por mais tempo. O Concorde foi o exemplo paradigmático de um projeto estatal deficitário. Mesmo tendo reconhecido antecipadamente que a empresa do avião supersônico nunca seria lucrativa, ambos os parceiros, Inglaterra e França, continuaram a investir altas somas, simplesmente para manter as aparências. Desistir seria o mesmo que capitular. Por isso, a falácia de custo irrecuperável também é comumente chamada de efeito Concorde. Ela leva vieses de decisão não apenas dispendiosos, mas também devastadores. A guerra no Vietnã foi prolongada exatamente com a mesma justificativa. Sacrificamos tantos soldados por essa guerra que seria um erro desistir agora. Agora que já fomos tão longe, já li tantas páginas deste livro, agora que já estou há 2 anos nesse curso, com base nessas frases, você percebe que a falácia de custo irrecuperável já mostrou os dentes em alguma parte do seu cérebro. No dia seguinte, existem muitas boas razões para continuar a investir e não dar fim a alguma coisa. Mas existe uma ruim: levar em conta o que já foi investido. Decidir racionalmente significa ignorar os custos acumulados. Pouco importa o que você já investiu. A única coisa que conta é o agora e sua estimativa do futuro. Reciprocidade. Por que você não deve deixar que lhe paguem uma bebida? Há algumas décadas, a cultura hippie estava em pleno florescimento. Vimos-se nas estações de trem e nos aeroportos jovens da seita Krishna arrastando os pés em trajes cor-de-rosa.
A cada pessoa que passasse, davam uma pequena flor. Não diziam muita coisa, cumprimentavam, sorriam e era tudo. Ainda que não visse muita utilidade em uma pequena flor, um executivo não deixava de aceitá-la. Provavelmente não queria ser indelicado. Caso não aceitasse o presente, ouvia-se uma frase afável. Pegue, é nosso presente para você. Quem jogasse a flor na lixeira da próxima rua lateral constataria que algumas já estavam lá. Porém, este ainda não era o fim. Enquanto a consciência pesada trabalhava, essa pessoa era abordada por um jovem Krishna pedindo uma contribuição, em muitos casos com sucesso. Esse tipo de pedido de contribuição foi tão lucrativo que muitos aeroportos proibiram a seita em sua área. O cientista Robert Cialdini pesquisou mais de perto o fenômeno da reciprocidade e constatou que o ser humano suporta mal sentir-se culpado. Há alguns anos, minha mulher e eu fomos convidados por um casal para jantar. Nós os conhecíamos havia muito tempo, eram simpáticos, mas tudo menos divertidos. Não nos ocorreu nenhuma boa desculpa para recusar, então fomos. Aconteceu o que tinha de acontecer. A noite na casa deles foi entediante. Apesar disso, sentimos-nos obrigados a retribuir o convite alguns meses depois. A obrigação de reciprocidade nos rendeu 2 noites enfadonhas. A eles, aparentemente, não, pois, algumas semanas depois, recebemos outro convite. Imagino que algumas pessoas há anos se encontrem periodicamente por pura reciprocidade, ainda que há muito tempo preferissem já ter saído desse círculo vicioso. Muitas ONGs arrecadam contribuições segundo o modelo Krishna. Primeiro presenteiam, depois cobram. Na semana passada, recebi de uma organização de proteção à natureza um envelope cheio de belos cartões postais com toda sorte de paisagens idílicas. Na carta que os acompanhava, lia-se que era um presente para mim. Quer eu contribuísse, quer não, poderia ficar com eles. Obviamente, é necessário fazer certo esforço e ter certo sangue frio para jogá-los no lixo. Essa chantagem branda, que também poderia ser chamada de corrupção, é amplamente difundida na economia. Um fornecedor de parafusos convida um cliente potencial para uma partida da Champions League. Um mês depois, já está na hora de encomendar parafusos. O desejo de não se sentir culpado é tão forte que o comprador acaba se curvando. A reciprocidade é um programa muito antigo. No fundo, ela diz o seguinte: eu o ajudo e você me ajuda. Encontramos a reciprocidade em todas aquelas espécies de animais para as quais a quantidade de alimento está sujeita a elevadas oscilações. Suponhamos que você seja caçador e coletor e que um dia tenha a sorte de abater uma corça. É muito mais do que você consegue comer em um dia. Ainda não existem refrigeradores. Portanto, você divide a corça com os membros do seu grupo. Isso lhe dá a possibilidade de aproveitar da presa dos outros no dia em que não tiver tanta sorte. A barriga do outro é seu refrigerador, uma excelente estratégia de sobrevivência. Reciprocidade é administração de riscos. Sem reciprocidade, a humanidade e inúmeras espécies de animais já estariam extintas há muito tempo. Também existe um lado ruim na reciprocidade, o da retribuição. A uma vingança segue-se outra, e logo se chega a uma guerra. O que Jesus pregou, ou seja, interromper o círculo vicioso oferecendo ao agressor a outra face, é muito difícil, pois há mais de 100 milhões de anos, a reciprocidade pertence a nosso sólido programa de sobrevivência. Recentemente, uma mulher me explicou por que não deixa que nenhum homem lhe pague uma bebida no bar. Porque não quero ter essa obrigação subconsciente de ir para a cama com ele. É uma sábia decisão. Da próxima vez que você for abordado no supermercado para provar vinho, queijo, presunto ou azeitona, já saberá por que é melhor recusar. Viés de confirmação. Parte 1. Fique atento quando ouvir a expressão caso especial. Guerrer quer emagrecer. Aposta na dieta XYZ. Toda manhã sobe na balança. Se perdeu peso em relação ao dia anterior, permite-se um sorriso e atribui o resultado ao sucesso da dieta. Se ganhou, conclui que não passa de uma flutuação normal e esquece. Durante meses, vive na ilusão de que a dieta XYZ funciona, embora seu peso permanece mais ou menos constante. Guerrer é vítima do viés de confirmação, uma forma inofensiva dessa ilusão.
O viés de confirmação é o pai de todos os erros de pensamento. A tendência de interpretar novas informações de modo que sejam compatíveis com nossas teorias, visões de mundo e convicções. Em outros termos, filtramos novas informações que estão em contradição com nossas visões, na sequência designadas como evidência desconfirmatória, disconfirmanding evidence. Isso é perigoso. Os fatos não deixam de existir só porque são ignorados, disse Aldous Huxley. No entanto, é exatamente o que fazemos. O superinvestidor Warren Buffett também sabe disso. O que as pessoas mais sabem fazer é filtrar novas informações de tal forma que as concepções existentes permanecem intactas. É bem possível que Buffett tenha sido tão bem-sucedido justamente porque tinha consciência do viés de confirmação e forçou-se a pensar de outro modo. Na economia, o viés de confirmação é especialmente devastador. Por exemplo, o conselho administrativo de uma empresa delibera uma nova estratégia. Em seguida, todos os indícios que apontam para o êxito dessa estratégia são comemorados com euforia. Para onde quer que se olhe, vêm-se muitos indícios de que ela está funcionando. Indícios contrários não são absolutamente notados ou são desconsiderados sem hesitação como casos especiais e dificuldades imprevistas. O conselho administrativo é cego em relação à evidência desconfirmatória. O que fazer? Quando a expressão caso especial é formulada, vale a pena prestar mais atenção. Muitas vezes, por trás dela esconde-se uma evidência desconfirmatória totalmente normal. É melhor ater-se a Charles Darwin, que desde a juventude se preparou para combater de maneira sistemática o viés de confirmação. Quando as observações de sua teoria se contradiziam, ele as levava especialmente a sério. Carregava sempre um caderno de apontamentos consigo e obrigava-se a anotar dentro de 30 minutos as observações que contradissessem sua teoria. Sabia que após 30 minutos o cérebro esqueceria ativamente a evidência desconfirmatória. Quanto mais sólida ele estimasse sua teoria, mais ativa era sua busca por observações contraditórias. É de tirar o chapéu. O seguinte experimento mostra o quanto é necessário dominar-se para questionar a própria teoria. Um professor universitário apresentou a seus alunos a sequência numérica 2, 4, 6. Eles deveriam descobrir a regra de base que o professor escrevera no verso de uma folha de papel. Os participantes tinham de dar o próximo número e o professor responderia se ele se adaptava à regra ou não se adaptava à regra. Podiam dizer quantos números quisessem, mas só tinham uma chance para adivinhar a regra. A maioria dos alunos disse 8 e o professor respondeu adapta-se à regra. Para se assegurarem, tentaram ainda 10, 12 e 14. O professor respondeu sempre adapta-se à regra e os alunos chegaram a uma conclusão simples. Então, a regra é adicione 2 ao próximo número. O professor balançou negativamente a cabeça. Não é esta a regra que está no verso da folha. Um único aluno astuto desempenhou a tarefa de outro modo. Ele tentou com 4. O professor disse, não se adapta à regra. 7. Adapta-se à regra. O aluno tentou por mais um tempo, 24, 9, 43. Aparentemente, ele tinha uma ideia e estava tentando refutá-la. Somente quando já não conseguiu encontrar nenhum contra-exemplo, anunciou. A regra é, o próximo número tem de ser maior do que o anterior. O professor virou a folha de papel e era exatamente o que estava escrito nela. O que distinguiu a mente engenhosa desse aluno daquela de seus colegas? Enquanto os outros simplesmente queriam confirmar sua teoria, ele tentou refutá-la e o fez de modo totalmente consciente segundo a evidência desconfirmatória. Ser vítima do viés de confirmação não é nenhum pecado intelectual. Como ele influencia nossa vida é o que veremos no próximo capítulo. Viés de confirmação. Parte 2. Assassine os seus adorados. No capítulo anterior, ficamos conhecendo o pai de todos os erros de pensamento, o viés de confirmação. Aqui daremos alguns exemplos dele. Todos nós somos obrigados a apresentar teorias sobre o mundo, a vida, a economia, os investimentos, a carreira, etc. Não é possível fazer isso sem suposições. Porém, quanto mais vaga for uma teoria, tanto mais forte será o viés de confirmação.
Quem passar a vida achando que as pessoas são boas, encontrará confirmação suficiente para essa teoria. Quem passar a vida achando que as pessoas são más, terá a mesma experiência. Filântropos e misantropos irão filtrar a evidência desconfirmatória e obter toneladas de confirmações para sua concepção de mundo. Astrólogos e especialistas em economia atuam seguindo o mesmo princípio. Suas declarações são tão vagas que atraem confirmações como um ímã. Nas próximas semanas, você viverá momentos tristes, ou então, a médio prazo, aumentará a pressão para a desvalorização do dólar. O que significa a médio prazo? E pressão para desvalorização? Desvalorização medida com base em quê? Ouro, iene, pesos, trigo, moradia no bairro berlinês de Kreuzberg, no preço da salsicha ao curry? Devido à sua inconsistência, convicções religiosas e filosóficas são solos extremamente férteis para o viés de confirmação. É onde ele se espalha descontroladamente. Os que creem sentem a existência de Deus confirmada a cada passo. O fato de ele não se apresentar diretamente, a não ser diante de analfabetos em regiões desertas e em aldeias remotas nas montanhas, mas nunca em uma cidade como Frankfurt ou Nova York, deixa claro quão forte é o viés de confirmação. Mesmo a objeção mais concludente é filtrada e descartada. Nenhuma profissão sofre mais os efeitos do viés de confirmação do que a dos jornalistas de economia. Muitas vezes, eles apresentam uma teoria aceitável, acrescentam 2 ou 3 provas e o artigo está pronto. Por exemplo, o Google é bem-sucedido porque a empresa vive uma cultura da criatividade. Então, o jornalista sai em busca de 2 ou 3 empresas que também são criativas e, portanto, que são bem-sucedidas, evidência de confirmação. No entanto, não se dá o trabalho de desenterrar a evidência desconfirmatória, ou seja, de procurar aquelas empresas que cultivam uma cultura da criatividade, mas que não são bem-sucedidas, ou antes, aquelas que são bem-sucedidas, mas que não vivem uma cultura da criatividade. Há uma grande quantidade de ambos os tipos, mas o jornalista a ignora intencionalmente. Se citasse uma delas, seu artigo de jornal iria para o brejo. Eu, ao contrário, emolduraria esse artigo, uma pérola no mar das pesquisas inúteis feitas pela metade. Segundo o mesmo princípio, são escritos manuais sobre como ter sucesso e ser feliz. As teorias mais banais são apresentadas, algo como a meditação é a chave para a felicidade. Obviamente, o sábio autor conta com uma montanha de exemplos para confirmá-las. Em contrapartida, de acordo com a evidência desconfirmatória, é inútil procurar. Há pessoas que são felizes sem meditação e pessoas que, apesar da meditação, são infelizes. É lamentável que muitos leitores acreditem nesse tipo de livro. A maldição consiste no fato de que o viés de confirmação permanece inconsciente. É claro que não gostamos quando disparam contra nossas convicções. No entanto, não erguemos escudos para protegê-las. Antes, é como se atirassem em nós com um silenciador. Os tiros são dados, mas não os ouvimos. A internet facilita nosso encontro com pessoas que pensam como nós. Lemos blogs que reforçam nossas teorias. A personalização de notícias faz com que opiniões divergentes nem sequer apareçam na tela de nosso radar. Movemo-nos cada vez mais em comunidades de pessoas que pensam como nós e que intensificam ainda mais o viés de confirmação. Como podemos nos proteger? Uma frase de Arthur Killer Coach é útil: Murder Your Darlings 2. O crítico literário refere-se aos trechos de uma obra que, embora belos, são superficiais e, portanto, devem ser suprimidos. O apelo de Killer Coach vale não apenas para escritores indecisos, mas também para todos nós. Moral da história: lute contra o viés de confirmação. Escreva seus dogmas em relação à visão de mundo, aos investimentos, ao casamento, aos cuidados com a saúde, às dietas ou às estratégias de carreira e comece a procurar pela evidência desconfirmatória. Matar suas teorias preferidas é trabalho árduo, porém, como espírito esclarecido, você não terá como evitá-lo. Viés de autoridade. Por que você não deve respeitar as autoridades? O primeiro livro da Bíblia deixa claro o que acontece quando já não se obedece à grande autoridade, a expulsão do paraíso.
As pequenas autoridades, especialistas em várias áreas, cientistas, médicos, CEOs, economistas, chefes de governo, comentaristas esportivos, consultores executivos e gurus da bolsa, também querem que acreditemos nisso. As autoridades lançam dois problemas. Em primeiro lugar, o saldo de êxitos, muitas vezes decepcionante. Há cerca de 1 milhão de economistas formados no planeta. Nenhum deles previu com exatidão a crise financeira, menos ainda o modo como se daria o estouro da bolha imobiliária, passando pela decadência dos Credit Default Swaps, CDS, swaps de crédito, até a crise completa da economia. Nunca um grupo de especialistas falhou de forma tão espetacular. Um exemplo extraído da medicina. Até 1900, era comprovadamente melhor não ir ao médico quando se estava doente, pois o médico só pioraria o estado do paciente, por falta de higiene, sangrias e outras práticas equivocadas. O fato de as autoridades se enganarem com frequência e de maneira notória é apenas um dos problemas. Errar é humano. Grave é o fato de que, na presença de uma autoridade, levamos nosso pensamento a um nível inferior. Em relação às opiniões de especialistas, somos muito menos cautelosos do que em relação a outras opiniões. Como se não bastasse, obedecemos às autoridades, mesmo quando, do ponto de vista racional ou moral, não faz nenhum sentido. Esse é o viés de autoridade. Em 1961, o jovem psicólogo Stanley Milgram demonstrou esse fato com extrema clareza em um experimento. Nele, os sujeitos experimentais foram instruídos a dar impulsos de corrente cada vez mais fortes em outra pessoa, sentada do outro lado de um vidro. Começaram com 15 volts, depois passaram para 30 volts, 45 volts e assim por diante, até os quase mortais 450 volts. Mesmo quando a pessoa maltratada gritava e tremia de dor, não havia corrente, tudo foi encenado por um ator. E o sujeito experimental queria interromper a experiência, o professor Milgram dizia tranquilamente: "Continue, é necessário para a experiência." E a maioria continuava. Mais da metade dos sujeitos experimentais foi até a intensidade máxima de corrente, por pura obediência a uma autoridade. Nas últimas décadas, as companhias aéreas aprenderam que o viés de autoridade pode ser perigoso. Muitos acidentes provêm do fato de o copiloto, mesmo tendo percebido o erro cometido pelo comandante, não ter ousado notificá-lo por pura confiança em sua autoridade. Há cerca de 15 anos, pilotos de quase todas as companhias aéreas são formados de acordo com o chamado Crew Resource Management, gerenciamento dos recursos da tripulação. Com ele, aprendem a comunicar de maneira rápida e aberta todo tipo de disparates. Ou seja, treinam arduamente para se livrarem do viés de autoridade. Muitas empresas estão décadas atrasadas em relação às companhias aéreas. Especialmente quando o CEO é dominante, é grande o perigo de os colaboradores estarem sujeitos ao viés de autoridade, para grande prejuízo das empresas. Especialistas querem ser reconhecidos, para tanto, precisam mostrar seu status de alguma forma. Médicos e pesquisadores o fazem com seu jaleco branco. Diretores de banco com o terno e a gravata. Não têm nenhuma função, são apenas símbolos. Reis usam coroas. No exército existem as insígnias. Na Igreja Católica, os sinais de autoridade são marcados de forma especialmente bela. Hoje ainda existem outros símbolos, convites para talk shows, livros e publicações. A cada época há diferentes autoridades na moda. Ora são sacerdotes, ora reis, guerreiros, papas, filósofos, poetas, estrelas do rock, apresentadores de televisão, fundadores de empresas.com, empresários de hedge funds, presidentes de bancos centrais. Existe, portanto, uma moda de autoridade, e a sociedade gosta de segui-la. A situação torna-se completamente confusa quando as autoridades querem ser levadas a sério em setores que ultrapassam suas competências. Por exemplo, quando um profissional do tênis recomenda uma máquina de café ou uma atriz indica comprimidos para enxaqueca. Falarei mais a esse respeito no capítulo sobre o efeito halo. Sempre que encontro um especialista, tento desafiá-lo. Faça isso também. Quanto mais crítico você se mostrar em relação às autoridades, tanto mais livre será, e tanto mais poderá confiar em si mesmo. Efeito de contraste.
Por que você deveria deixar suas amigas modelos em casa? Em seu livro Influência, a psicologia da persuasão, Robert Cialdini descreve a história de dois irmãos, Sid e Harry, que nos anos 1930 administravam uma loja de roupas. Sid cuidava das vendas e Harry dirigia o ateliê de alfaiataria. Sempre que Sid percebia que o cliente na frente do espelho realmente havia gostado do terno, fingia que não estava escutando direito. Então, quando o cliente perguntava o preço, Sid chamava o irmão. Harry, quanto custa este terno? De sua mesa de alfaiate, Harry olhava para ele e gritava, este belo terno de lã custa $42. Para a época, um preço completamente exorbitante. Sid fingia que não tinha entendido. Quanto? E Harry repetia o preço. $42. Então, Sid se virava para o cliente e dizia, ele disse $22. A essa altura, o cliente colocava o quanto antes os $22 sobre a mesa e apressava-se em sair da loja com a preciosa peça, antes de o pobre Sid perceber o erro que havia cometido. Talvez você conheça o experimento seguinte do seu tempo de escola. Pegue 2 baldes. Encha o primeiro com água morna e o segundo com água gelada. Mergulhe a mão direita por 1 minuto na água gelada. Em seguida, coloque as 2 mãos ao mesmo tempo na água morna. O que você sente? A mão esquerda parece morna, enquanto a direita está quente. Tanto a história de Sid e Harry quanto o experimento com a água baseiam-se no efeito de contraste. Julgamos algo mais bonito, mais caro, maior e assim por diante, quando, ao mesmo tempo, temos alguma coisa feia, barata e pequena à nossa frente. É trabalhoso fazer julgamentos absolutos. O efeito de contraste é um erro frequente de pensamento. Você encomenda assentos de couro para seu novo automóvel, pois comparados aos 60 mil euros que custa o carro, 3 mil são uma pechincha. Todos os ramos que vivem de opções de equipamentos jogam com essa ilusão. No entanto, o efeito de contraste também atua em outras áreas. Experimentos mostram que algumas pessoas aceitam caminhar por 10 minutos para economizar 10 euros em comida. Porém, a ninguém ocorre andar por 10 minutos para comprar um terno que, na outra extremidade da rua, custa 979 euros em vez de 989 euros. Um comportamento irracional, pois 10 minutos são 10 minutos e 10 euros são 10 euros. Totalmente inconcebível sem o efeito de contraste é a loja de descontos. Um produto reduzido de 100 para 70 euros parece mais barato do que um produto que sempre custou 70 euros. Nesse caso, não interessa qual era o preço inicial. Recentemente, um investidor me disse, a ação está barata, pois está 50% abaixo da cotação máxima. Balancei a cabeça. Uma cotação na bolsa nunca é baixa ou alta. É o que é, e a única questão que importa é se, a partir deste ponto, irá subir ou cair. Por contraste, reagimos como pássaros a um tiro de arma de fogo. Levantamos voo e nos tornamos ativos. O reverso, não notamos pequenas e graduais alterações. Um mágico lhe rouba o relógio exercendo uma forte pressão em outra parte do seu corpo, de maneira que você nem sequer registra o leve toque em seu pulso. Também mal notamos como nosso dinheiro vai embora. Ele perde valor continuamente, mas não percebemos porque a inflação se dá de maneira gradual. Se nos fosse imposta sob a forma de um imposto brutal, o que, no fundo, ela não deixa de ser, ficaríamos indignados. O efeito de contraste pode arruinar vidas inteiras. Uma mulher deslumbrante se casa com um homem bastante mediano. Por quê? Seus pais eram muito feios, então o sujeito mediano lhe pareceu melhor do que na verdade ele é. E para terminar, com o bombardeio de supermodelos nas campanhas publicitárias, até mesmo mulheres bonitas parecem moderadamente atraentes. Por isso, se você é mulher e está procurando um marido, não saia acompanhada de sua amiga modelo. Os homens vão achar você menos atraente do que na verdade você é. Saia sozinha. Melhor ainda, leve 2 amigas feias para a festa.